Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula da disciplina Métodos Quantitativos. Essa é a aula referente à seção 1.4, tá? E o objetivo da aula é basicamente a gente identificar numa parábola, né? Onde que é o mínimo valor que o y pode assumir nessa parábola ou o máximo valor dela, tá? Também um outro objetivo é identificar quando que o y na parábola vai trocar de sinal de negativo para positivo. Semelhante ao que a gente fez com a função afim há 2 aulas atrás, tá? Vocês vão entender melhor no decorrer da aula. Tá, então aqui a gente tem 2 parábolas. Seria essa parábola aqui, que é referente à função f, e essa outra parábola referente à função g, tá? O que a gente já consegue identificar nessas parábolas? A gente consegue identificar que esse ponto A é o vértice da minha função f. O que significa? O vértice da parábola é só a linha de espelhamento, tá? Porque toda parábola ela é simétrica. Então, o que acontece desse lado da parábola é igual ao que acontece desse lado da parábola. Então, nosso vértice é essa linha de espelhamento e o vértice dessa parábola da função f representa o ponto máximo que nosso valor y pode assumir na parábola, tá? Ou seja, o y não vai ter um valor maior do que 3 nessa parábola, porque a parábola só cresce até aqui. E a gente consegue identificar um ponto, o mínimo que o y pode assumir nessa minha parábola f? Não. Por que não? Porque a parábola ela continua infinitamente para baixo. Ou seja, o y ele vai diminuindo aqui, ó, até o infinito. Então, nessa parábola, que ela tem a concavidade da boca voltada para baixo, ela só tem um ponto máximo. Já na nossa função g, que é uma parábola que a concavidade da boca é voltada para cima, lembrando que quando a concavidade da boca é voltada para cima, representa que o nosso a ele é maior que zero, tá? Então, nessa parábola aqui, a gente só tem um mínimo dela. E qual que é o valor mínimo que o y pode assumir nessa parábola? É o nosso vértice, que é o ponto B, tá? Que pode ser que seja aqui, ó, menos 2. Não dá para garantir, tá? E sabendo que, continuando essa linha de raciocínio, né, que o vértice é a linha de espelhamento, qual que é o valor que x assume na nossa função f aqui? Qual que é o valor que o x assume no nosso vértice de A? O valor que o x assume no nosso vértice de A, dá para ver pelo gráfico, que é 3. E sabendo que dá para ver pelo gráfico que a parábola ela cruza o eixo x em 2 pontos. Nesse ponto aqui que é o ponto 1 e esse ponto aqui que é o ponto 5. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente que o vértice da parábola, ou seja, a linha de espelhamento, ela está sempre à mesma distância das duas raízes, que são os 2 pontos que a parábola cruza o eixo x. Já que ela está à mesma distância, então a distância seria o ponto médio entre 1 e 5. Então, uma conta básica seria o quê? Somar 1 com 5 dá 6, 6 dividido por 2 vai dar 3, que a gente descobre o x do vértice, tá? Então, como a gente sabe que as raízes que são os zeros da função f é 1 e 5, e o x do vértice, o que significa o x do vértice? Que valor que x assume no vértice da parábola, continha básica é encontrar o meio das duas raízes, porque o meio das duas raízes representa o x do vértice. Então, somando aqui 1 mais 5 é igual a 2. 1 mais 5 é igual a 6, dividido por 2 é igual a 3. Beleza? Seguindo em frente, agora vamos examinar o mesmo caso, só que na outra função, que seria a função g, tá? Daí a gente já tem um probleminha. Qual que é o probleminha? Não dá para a gente usar a mesma fórmula que a gente usou na função f. Porque nesse caso,
a gente não sabe onde estão as duas raízes, ou seja, a gente não sabe onde estão os dois zeros da função. Está em algum ponto aqui, ó, e está em algum ponto aqui. Não dá para saber qual ponto é esse. Mas a gente sabe que esse ponto aqui, ó, representa quem? Representa o x1. E lembrando a aula passada, como a gente descobre o x1? Fórmula de Bhaskara. Menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. E o x2, que é esse ponto aqui, ó, é a mesma fórmula de Bhaskara. A diferença é que o x1, essa raiz aqui, ó, assume um valor positivo. E no x2, essa mesma raiz assume um valor negativo. Tá? Então, beleza. Então, a gente sabe que o x1, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara com valor positivo, e o x2, a fórmula de Bhaskara com esse valor negativo. Também a gente sabe que isso daqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, é o nosso delta. Certo? Então, em vez de a gente colocar b ao quadrado menos 4ac, a gente pode colocar delta. Eu vou revisar daqui a alguns slides qual que era a função de analisar o delta, tá bom? Mas então a gente está aqui, aqui tem o valor do x1 e aqui o valor do x2. Beleza, vamos seguir em frente. Agora, galera, não se assustem, tá? Só vou mostrar como que a gente faz para descobrir a fórmula do x do vértice. É uma continha meio básica, tá? E no final a gente vai chegar na fórmula do x do vértice, tá? Caso vocês não entendam todas as passagens, o importante é vocês entenderem de que forma que a gente chegou na fórmula do x do vértice. Então aqui a gente está com o valor do x1, certo? E aqui o valor do x2. Lembra que eu falei que o x do vértice está no meio das duas raízes? Então eu somo as duas raízes e divido por 2. Então aqui está a primeira raiz, aqui está a segunda raiz, e eu somo elas, né, e divido por 2, beleza? Então, eu estou somando duas frações. Então, como o 2a está dividindo as duas frações, eu coloco ele embaixo, certo? Porque é o mesmo valor que divide os dois lados. Então, 2a está aqui embaixo, e aqui está menos b mais delta, que é esse valor aqui, e menos b menos raiz de delta, esse valor aqui. Ok. Observe que aqui é mais raiz de delta e aqui é menos raiz de delta. Como é mais raiz de delta com menos raiz de delta, cortou. Que é mais com menos, zerou. Então ficou menos b com menos b. Menos b com menos b é o quê? Menos 2b, certo? Vou colocar o laser aqui para ficar melhor. Então, menos b com menos b dá menos 2b. Menos 2b dividido por 2a, e tudo isso daqui está dividido por 2. Para quem não lembra, quando é uma fração que está dividindo outra fração, a parte de baixo da fração passa multiplicando invertido. Ou seja, o 2 que está dividindo essa fração aqui, ele vai passar multiplicando, mas ele vai passar multiplicando invertido. Então, em vez de passar multiplicando por 2, passa multiplicando de 1 sobre 2, tá? Ele inverteu só. Então, eu faço a conta. Menos 2b, que multiplica por 1 dá menos 2b, menos 2a vezes 2 dá menos 4a. Então, eu simplifico, vai dar menos b sobre 2a. E agora, galera, a gente chegou na fórmula do x do vértice, ou seja, a gente consegue descobrir o x do vértice sem saber quais são os valores das duas raízes da nossa função. Se a gente sabe o valor das nossas duas raízes da função, a gente soma os valores das duas raízes, divide por 2 e a gente descobre o x do vértice. Quando a gente não sabe quais são esses valores, a gente pode utilizar essa fórmula aqui. Que a gente daí joga no lugar do menos b o valor dele na função, no lugar do a o seu valor, e a gente descobre o x do vértice sem saber quais são os valores das suas raízes, certinho? Seguindo em frente, então. Agora, o objetivo é a gente descobrir qual que é o valor que no vértice da nossa parábola,
qual que é o valor que o y vai assumir bem no vértice. Nesse caso, como essa parábola com cavidade voltada para baixo, ou seja, o a é menor que zero, eu tenho um ponto máximo. Nessa outra função g, que a concavidade é voltada para cima, significa que o meu b, que é meu vértice, vai assumir um ponto mínimo no meu y. Eu quero descobrir qual que são esses máximos e esses mínimos que o y pode assumir. Então pensa o seguinte, se eu jogar aqui é minha fórmula genérica, tá? Aquela que a gente está vendo desde o começo lá, que é uma função quadrática é igual a ax à quadrada mais bx mais c. Se eu jogo no valor do x o meu x do vértice, o que eu vou ter aqui no valor do f de x? O meu y do vértice. Lembrando que essa fórmula genérica, toda vez que a ideia é o quê? Eu jogando o valor de x, eu descubro o meu f de x. Lembrando que f de x é igual a y, tá? Nunca se esqueçam disso. Ou seja, se eu jogar o valor do meu x do vértice, eu vou descobrir o valor do meu y do vértice. Então, vamos jogar lá. Qual que era a fórmula do x do vértice? O x do vértice era menos 2 sobre 2a, né? Então, eu joguei o a multiplica quem? O a multiplica o x do vértice. Então, o a multiplica menos b sobre 2a. O b multiplica quem? O x do vértice. Então, b multiplica menos b sobre 2a. E o c não multiplica ninguém. Então, eu faço o a, está multiplicando esse valor aqui, então fica... Não, desculpa. Primeiro está elevado ao quadrado, certo? Então, menos b elevado ao quadrado fica b ao quadrado. Por que fica b e não fica menos b? Porque menos b vezes menos b, menos com menos é mais, então fica b ao quadrado. Menos 2a ao quadrado fica 4 ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4 e a vezes a é ao quadrado. Tá? Então a gente descobriu que aqui fica... E esse a, ele multiplica tudo isso aqui. Então fica a vezes esse valor aqui que a gente levou ao quadrado, tá? E aqui, o b vai multiplicar o menos b. Então vai ficar menos b ao quadrado, porque aqui era positivo e aqui era negativo. Então mais com menos é menos. Então menos b ao quadrado dividido por 2a e mais c. Então a gente vai ter aqui duas frações que a gente vai ter que subtrair mais um número sozinho. Seguindo em frente, a gente tem duas frações aqui, certo? A gente vai ter que descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. Ou seja, qual que é o menor número que eu posso dividir 4a, posso dividir 2a e posso dividir, nesse caso aqui, 1. O menor número que é possível fazer essa conta é o próprio 4a. Que o 4a eu consigo dividir por 4a, 4a dividido por 2a e 4a dividido por 1. Então eu coloco aqui faço o MMC, coloco o 4a embaixo e os valores eu coloco em cima. Então aqui é o b ao quadrado, aqui quer dizer o b ao quadrado, o menos 2b ao quadrado eu coloco aqui, menos 2b ao quadrado e o 4ac eu coloco aqui, certo? Então eu faço uma conta básica, ó. B ao quadrado menos 2b ao quadrado é o quê? Menos b ao quadrado, mais 4ac. Agora eu só faço uma jogadinha para tirar esse negativo daqui e colocar ele para fora da minha fração. Tá? Então eu coloquei ele aqui para fora e aqui ficou negativo. Se eu voltar, observe, vai ficar menos vezes b ao quadrado, vai ficar menos b ao quadrado. Menos vezes menos 4ac ao quadrado vai ficar mais 4ac ao quadrado, tá? Então, eu só fiz essa jogadinha e já coloquei o negativo para fora. Para que isso? Porque isso daqui, galera, é o delta. Então, a fórmula do y do vértice é essa daqui. E a ideia é o seguinte, eu mostrei como que a gente chegou na fórmula do x do vértice e do y do vértice. O objetivo da disciplina não é fazer com que vocês demonstrem como que essa fórmula foi realizada, tá? Eu estou dando essa fórmula para vocês. Eu só quis fazer essa demonstração para que vocês saibam que ela não veio do nada, tá? Então ela foi uma conta básica para a gente descobrir essa fórmula. A partir de agora, vocês não precisam saber como demonstrar elas. Vocês só vão ter que saber como utilizar
a fórmula do y do vértice e a fórmula do x do vértice. E outra coisa, eu não quero que vocês decorem as fórmulas. É inevitável que vocês sempre pensem em estudar para a disciplina pensando na prova, tá? Então, já vou adiantar para vocês. Em todas as atividades avaliativas que eu vou passar, eu vou sempre disponibilizar para vocês o formulário. Ou seja, eu vou dar a fórmula do Bhaskara, vou dar a fórmula do y do vértice, do x do vértice. Então, eu não quero que vocês decorem nada, porque a gente está vivendo na área da informação. Então, as fórmulas estão aí, estão na internet, estão em todos os lugares. O que falta as pessoas saberem é como utilizar essas fórmulas. Isso não tem na internet. Se eu passar uma questão que eu formulei, não vai ter uma resposta na internet. Então, se vocês não souberem como utilizar, vocês não vão conseguir saber como fazer. Então, todas as fórmulas, não se preocupem em decorar, tá, galera? Eu vou estar sempre passando essas fórmulas para vocês. Então, beleza. Então, a gente descobriu que esta aqui é a fórmula para descobrir o y do vértice sem saber o x do vértice. Ou seja, eu consigo descobrir o x do vértice com a fórmula antiga sem saber as raízes da função. Eu consigo descobrir o y do vértice sem saber as raízes da função e sem saber qual que é o valor do meu x do vértice, a partir dessa fórmula aqui, ok? Então, vamos no nosso primeiro exercício. Agora, qual que é a ideia? Aquilo que eu já estou falando para vocês. Pausem o vídeo. Vocês estão com os slides abertos no AVA, junto com o vídeo. Então, pausem o vídeo, leiam a questão, vejam os slides passados, não vejam a resposta, vejam as duas fórmulas do x do vértice e do y do vértice e apliquem essas duas fórmulas. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Daí vocês continuam o vídeo para testar se vocês realmente acertaram ou erraram. Então vamos resolver agora. A gente tem aqui uma função quadrática, tá? Nunca se esqueçam, o 2 é o A. O menos 4 aqui, ó, é o meu B. E o valor sozinho, que é o mais 8, é o meu C. Tá? Porque a fórmula genérica é ax² mais bx mais 8. Certo? Então, eu sei os valores do A, do B e do C. E eu quero saber qual que é a coordenada, ou seja, quais são os valores do x, do y, para o vértice da minha parábola. Beleza? Então, tá aqui os valores do A, do B e do C, certo? E eu jogo as fórmulas. X do vértice é o quê? Menos B dividido por 2A. O B é quem? O B é menos 4. Então, eu jogo aqui no lugar do B, menos 4. E o A? O A aqui, ó, é 2. Então, 2. Então, menos 4 dividido por 2 vezes 2 dá 4. Então, menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Só que, observe, tem então vai dar menos 1. Menos 1 com o menos com o menos, vai dar mais. Por isso que deu 1, ok? E o y do vértice? É menos delta dividido por 4a. Nesse caso, como eu ainda não calculei o delta, vou ter que calcular o delta. Qual que é a fórmula do delta? B² menos 4ac. Então, no lugar do B, vai entrar quem? No lugar do B, aqui, ó, vai entrar o menos 4. Daí, multiplica 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 8. Aqui, A é 2. Então, menos 4², ou seja, menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais, então vai dar mais 16. Observe o seguinte, que esse sinal negativo aqui, ó, eu estou carregando ele sempre, tá? Então, ele continua aqui, ó. Não perde ele, não. Perdeu ele, errou a questão. Aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes mais 8 dá menos 64. Dividido por 8. Então, continua aqui, vai dar menos 48 dividido por 8. E menos com menos vai dar mais, certo? Então, vai dar 48 dividido por 8, vai dar 6. Ou seja, a minha coordenada é 1 e 6. Por quê? 1 é o x do vértice e o 6 é o meu y do vértice. E eu também sei
que o meu A é maior que zero. Por que eu sei disso? Voltando aqui, ó. Meu A é 2. 2 é positivo, então é maior que zero. Então eu sei que meu A é maior que zero. Isso significa o quê? Que esse vértice aqui é o meu ponto mínimo. Como que eu descobri isso? O A não é maior que zero? Quando o A é maior que zero, significa o quê? Que a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Isso significa que o meu vértice vai ser meu ponto mínimo, que é o quê? Pensando no gráfico aqui, ó, é quando o meu x vale 1. Opa, errei o gráfico. Volta aqui. Que é a parábola, ela está flutuando, ó. Então aqui é quando o meu x vale 1 e o meu y aqui, ó, vale quanto? Vale 6, galera. Tá? Por que é a concavidade voltada para cima? Porque meu A é maior que zero. Beleza? Então, não adianta só descobrir meu vértice jogando a fórmula. Além de descobrir meu vértice, eu tenho que descobrir se esse meu vértice é o valor mínimo ou máximo da função. Nesse caso, o meu vértice é o valor mínimo, porque o valor de A é maior que zero. É a concavidade da parábola voltada para cima, ou seja, meu vértice só pode estar no finalzinho dela aqui, ó. Então aqui está a nossa... eu joguei essa nossa função no Excel, tá? Então eu descobri que aqui, ó, o x vale 1 e o y vale 6. Observem que essa minha parábola aqui, ó, ela está flutuando. Ela não cruza, ó, o eixo x em nenhum ponto. Ou seja, essa minha parábola aqui, ela não tem raiz na equação. Não tem x1 e não tem x2. Tá? E eu também sei que esse valor que cruza, observe que aqui é minha ordenada, é meu eixo y. Então o valor que a minha parábola cruza a ordenada vale quanto aqui, ó? Aqui vale 8. Como que eu sei disso? Que é o valor do c. Então sempre o número está sozinho, né? Na minha função quadrática, que não multiplica nenhum x, representa o valor que o y assume quando a minha parábola cruza o eixo y. Tá? Então como c é 8, o 8 representa esse valor aqui. E aqui é o meu vértice, com x1 e o y 6. Agora vamos examinar quais são os sinais da minha função conforme ela vai se movimentando no meu eixo x. Ou seja, quando que o meu y é negativo e quando que o meu y é positivo de acordo com o meu valor de x. Observe o seguinte. Observe essa primeira parábola aqui. O que eu já sei só olhando para ela? Eu sei que meu A é maior que zero. Por quê? Porque minha parábola tem a concavidade da boca voltada para cima. Eu também sei, só olhando para ela, que meu delta é menor que zero. Por que eu sei disso? Lembrem que na fórmula do Bhaskara, sempre a fórmula do Bhaskara tem o raiz de delta. Se o delta for negativo, não existe raiz de número negativo. Como não existe raiz de número negativo, eu não vou conseguir encontrar as raízes da função. E eu sei, só olhando por esse gráfico, que essa minha parábola não tem raiz. Por que ela não tem raiz? Não tem nenhum valor que essa minha parábola cruza meu eixo x. Como ela está flutuando, ela não cruza o eixo x nenhum valor, ou seja, ela não tem raiz. Sabendo que ela não tem raiz, eu sei que meu delta é negativo. E para quais valores de x que o meu y é positivo ou é negativo nessa minha parábola? Eu sei só olhando para ela que para todos os valores de x, o meu y também vai ser positivo. Como que eu sei disso? Não esqueçam que
que os valores de y seria a imagem da minha parábola, ou seja, para qualquer valor de x, o meu y vai vir desse valor aqui até infinito para cima. Ou seja, se o meu ponto mais baixo, meu y vale 1, e minha parábola só vai crescer, ou seja, meu y não vai ser negativo em nenhum valor. Ele nunca vai chegar num valor aqui, ó. Nunca, porque o ponto mais baixo é aqui. Ou seja, a minha parábola é positiva no intervalo de x de menos infinito até mais infinito. Ó, tá errado aqui, ó. Eu esqueci de arrumar, tá? Então, o meu hx é maior que zero, ou seja, a minha função h ela vai ser maior que zero. Lembrando que o hx é os valores que o y pode assumir. Então, meu hx vai ser maior que zero de menos infinito até mais infinito. Ou seja, o x o x aqui, ó, tanto faz ele até infinito para negativo, quanto infinito para positivo, para qualquer valor que o x tiver, meu hx, que é o que? Os valores de y, vão ser sempre maiores que zero, tá? Vocês vão entender melhor no próximo exemplo. Então, vamos analisar esse meu próximo exemplo aqui. Observe o seguinte, só de olhar para minha parábola, eu sei que meu A é menor que zero. Por quê? Porque a concavidade da minha parábola é a boca voltada para baixo. E também sei que meu delta é negativo, é menor que zero. Por quê? Quando o delta é negativo, não tem raiz de delta, ou seja, não dá para encontrar as raízes da função. E dá para ver pelo gráfico que não tem raiz essa minha função. Por quê? Porque ela não cruza o eixo x em nenhum valor. Ela está flutuando para baixo do eixo x. Então ela não tem raiz. E para quais valores de x, o meu Rx, ou seja, os valores que o y pode assumir, vão ser positivos ou negativos? Observe aqui a imagem da minha função. O meu y, o maior valor que minha função vai assumir, vai ser y igual a menos 1. Ou seja, daqui para baixo vai ser sempre negativo. E vai ter algum valor aqui para cima que o y pode assumir? Não, porque o máximo que ela vai conseguir chegar é menos 1. Ou seja, essa minha parábola ela vai ser negativa quando o meu x for de menos infinito. Opa, aqui parece um 8. For de menos infinito até mais infinito. Tá errado, não é de menos 3 a mais 3, tá? Isso aqui tá errado, tá, galera? Na hora de eu copiar e colar, não veio o símbolo do infinito. Então, o meu x, aqui tá, então o valor de x, tanto faz ele tá de menos infinito até mais infinito, sempre o meu y vai ter o valor negativo, tá? Vamos analisar agora essa próxima parábola. Eu sei como ela tem concavidade voltada para cima, o A é maior que zero. E meu delta, nesse caso, é igual a zero. Por que é igual a zero? Lembrando da aula passada, quando o delta é igual a zero, ele não vai ter mais ou menos, né? Porque raiz de zero é zero, então o delta vai assumir o valor de zero e não vai ter positivo ou negativo. Como ele não vai ter positivo ou negativo, ele só vai ter uma raiz. E essa raiz vai ser o quê? Vai ser exatamente o vértice da minha parábola. Ou seja, o único ponto que a minha parábola cruza o eixo x é no 7. Então, o 7 é a raiz da minha parábola. Certo? Então, eu só tenho uma raiz, que é o valor de 7. Beleza. Então, para qualquer valor que o meu x for menor que 7, o meu y vai ser sempre positivo, observe. E para qualquer valor que o meu x for maior que 7, o meu y também, vai ser positivo.
E se meu x for exatamente 7? Daí meu y vai ser 0. Por quê? Porque como 7 é a raiz da parábola, ou seja, raiz da parábola significa o zero da função, e o zero da função é sempre qual o valor que o x recebe para que y seja 0. Então, quando meu x for 7, meu y é 0. E significa o quê? Que nos intervalos de menos infinito até x1, que é o 7, ou seja, de menos infinito até 7, o meu g de x, que é o valor do y, é maior que 0. E nos intervalos de x de 1, né, que seria a raiz, que é o 7, então de 7 até mais infinito, o meu g de x também é maior que 0. Então, de menos infinito até 7 e de 7 até mais infinito, o meu y é maior que 0. E exatamente no 7? Exatamente no 7, o meu y é igual a 0. O mesmo se aplica nessa. Delta é igual a 0, porque eu só tenho um zero da função, uma raiz que é o valor do 7, certo? A é menor que 0, porque a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, eu sei o quê? Qualquer valor, para qualquer valor de x, o meu y, nesse caso, vai ser negativo. Observe, para qualquer valor de x. E somente na minha raiz da função, que seria quando x for igual a 7, que meu y vai ser igual a 0. Ou seja, de menos infinito até 7 e de 7 até mais infinito, seja, menos infinito até mais infinito, o meu y vai ser sempre menor que 0. A única diferença é que exatamente no valor 7, o meu y é igual a 0. Nesse caso, concavidade voltada para cima, o a é maior que 0. Nesse caso, meu delta é maior que 0. Por que delta é maior que 0? Eu tenho duas raízes, que tá aqui, ó. Essa raiz aqui e essa raiz aqui, que é o 1 e é o 3, certo? Então, agora mudou um pouquinho. Por quê? Porque do menos infinito até o 1, então aqui é o menos infinito, certo? Do menos infinito até o 1, o meu f, os valores do y, é positivo. E do 3 até o infinito, o mais infinito, o meu y também é positivo. E entre o 1 e o 3, entre o 1 e o 3, o meu y é negativo. Então tá aqui. Então o f de x é maior que 0, ou seja, meu y é maior que 0, de menos infinito até a raiz 1, que é o 1. E também da minha raiz 2, que é o 3, até mais infinito é maior que 0. Já entre as duas raízes, entre 1 e 3, entre as duas raízes, que é o 1 que é o 3, o meu f de x, ou seja, o valor do y, é menor que 0. Está aqui. E exatamente nas raízes? Exatamente nas raízes, o y é igual a 0. E aqui estão os valores das raízes. Nesse caso, lembrando que as raízes aqui é 1 e aqui é 3. Então, entre menos infinito até 1, o meu y vai ser negativo. E de 3 até mais infinito, o meu y também vai ser negativo. E entre as raízes, o meu y vai ser positivo. Está aqui. Então, e bem nas raízes, o y é igual a 0. Certo? Então, agora mais um exercício, a mesma ideia, pause o exercício, tente, depois vocês voltam o vídeo e continuam, tá bom? Eu tenho uma função aqui, e eu quero fazer um estudo dos sinais nela. Para quais valores de x que meu y vai ser negativo, e para quais valores de x meu y vai ser positivo.
E também quero saber qual que vai ser o valor máximo ou mínimo do meu y, tá? Que é meu y do vértice. Então eu já sei o quê? Que meu a é negativo, porque meu a aqui é menos 1. Então, como menos 1 é negativo, a concavidade da minha parábola é voltada para baixo. Então eu sei que o meu y do vértice é um valor máximo. Certo? E eu também vou fazer o estudo do delta para saber o quê? Se o delta for igual a zero, eu tenho uma raiz só que é o vértice. Se o delta for menor que zero, não tenho nenhuma raiz. Meu gráfico está flutuando. E se meu delta for maior que zero, eu tenho duas raízes, que são os dois valores que minha parábola cruza o eixo x. Então, aqui é a forma do delta. No lugar do b, eu jogo 2. No lugar do a, eu jogo menos 1, que está aqui. No lugar do c, eu jogo 3, que está aqui. Tá? Então, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui dá 12 positivo. 12 mais 4 dá 16. Ou seja, meu delta deu 16, ele é maior que zero, eu tenho duas raízes. Eu também sei que meu gráfico intercepta o eixo y quando, no valor do c. Ou seja, quando o y for 3, vai ser onde meu gráfico vai interceptar o eixo y. Então, eu sei que minha função aqui, ó, aqui está um gráfico genérico. Essa é minha parábola com cavidade voltada para baixo, porque meu a é negativo. E eu sei o quê? Que esse ponto, que é onde a minha parábola cruza o eixo y, vale 3. Isso eu sempre sei, porque sempre o valor do c é onde a parábola cruza o eixo y, independente da concavidade dela, tá? Então agora vamos descobrir as duas raízes, que é a forma do Bhaskara. Mas em vez de eu calcular b ao quadrado menos 4ac, como já sei que meu delta é 16, já jogo 16 direto no lugar do delta, tá? Eu já dividi ela nas duas raízes. Uma raiz quando a raiz do delta for positivo e outra raiz quando o valor da raiz do delta for negativo, tá? A raiz quadrada do valor do delta for negativo. Então eu continuo aqui. No lugar do menos b, eu coloco 2. Então fica menos multiplicado por 2 vai dar menos 2. No lugar do a, eu coloco menos 1. Tá aqui, certo? Faço a conta básica, descubro que uma raiz é menos 1 e a outra raiz é 3. Então já sei as duas raízes, que é onde as duas raízes é onde minha função vai mudar de sinal. Porque é onde vai cruzar o eixo y, que ela vai mudar de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Então já sabe o quê? Que a minha parábola é concavidade da boca voltada para baixo, porque o meu a é negativo. Sabe que aqui é o valor do c, certo? E tem as nossas duas raízes aqui, menos 1 e 3. Agora o estudo do sinal ficou fácil, né? Por quê? Quando que meu y vai ser menor que zero? Vai ser de menos infinito até menos 1. Até aqui. E também, ó, por quê? Porque de menos infinito até menos 1, para todos esses valores aqui, ó, o meu y é negativo. E para todos esses valores aqui, ó, esse meu y também é negativo. Ou seja, de 3 até mais infinito, o y também é negativo. Ou seja, meu f de x também é negativo. Então, f de x é menor que zero, de menos infinito até menos 1, e de 3 até mais infinito. E entre menos 1 e 3, entre menos 1 e 3, para qualquer valor de x, que está aqui, ó, que está nessa parte aqui, o meu y vai ser sempre positivo. Então, f de x é maior que zero entre menos 1 e 3. E o f de x é exatamente igual a zero, onde?
sempre nos meus zeros da minha função, nas minhas raízes, que é o menos 1 e 3. Então, aqui o y é 0 e aqui o meu y é 0. Então, o sinal da função fica assim. Negativo, negativo, negativo. Aqui é tudo para dentro é positivo e aqui é negativo, negativo, negativo. Eu também... E agora a ideia é como que é? Eu descobri qual que é o valor, nesse caso, o valor máximo que meu y pode assumir. Ou seja, qual que é o valor do meu y do vértice? E qual o valor... E qual que é o valor do meu x do vértice? Ou seja, qual que é a coordenada aqui, ó? Então, qual que é o x do vértice e o y do vértice? X do vértice, eu jogo a fórmula, menos b sobre 2a. O b é 2, então fica 2 aqui, o menos eu vou carregando. Aqui o a é menos 1, então menos 1. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes menos, né? Menos com menos dá 1. Ou seja, meu x do vértice é 1. Outra forma que seria até mais fácil, quando a gente descobre as raízes, é o quê? Eu descobri o ponto médio entre menos 1 e 3. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 dividido por 2, 1. E agora qual o valor que vale o y do vértice? Sabendo que meu x do vértice é 1. O que eu posso fazer? Essa aqui não é a minha fórmula da minha função. Se eu jogar o 1 no lugar do x, quem eu vou descobrir? O meu y do vértice. Porque é exatamente para isso que serve uma função. Para eu descobrir o meu y sabendo o valor do x. Então, quero saber qual é o valor do f de x quando o x vale 1. Então, eu jogo o 1 no lugar do meu x, tá? Então, fica 1 no lugar do x ao quadrado, fica menos 1 ao quadrado. 1 no lugar do x aqui. Então, menos 1 ao quadrado é menos que multiplicar 1 ao quadrado, dá menos 1, mais 2 mais 3. Observe o seguinte, aqui a gente não pode errar, tá? O certo seria ter um parênteses aqui, tá? Por quê? Porque o 1 vai jogar aqui e o meu menos vai multiplicar depois, tá? Por isso que o... Porque senão ficar menos 1 vezes menos 1 seria 1, tá? Mas o meu menos tá fora, ok? Então, fazendo essa conta, meu y do vértice é igual a 4. Então, quando o meu x do vértice vale 1, meu y do vértice vale 4. Uma outra alternativa para fazer isso também é utilizar a fórmula do y do vértice. Também dá certo. Que é essa fórmula aqui. Tá? Com essa fórmula, eu não preciso nem descobrir meu x do vértice. Por exemplo, eu quero descobrir só qual que é o valor máximo da minha função. Ou seja, qual é o valor máximo que o y pode assumir. Para isso, já que ele só quer saber o valor máximo, ele não quer saber quanto vale o x, ele só quer saber quanto vale o y. Então, eu não precisava fazer aquela conta anterior. Podia somente utilizar a fórmula do meu y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta eu já calculei que é 16, então eu jogo no lugar do delta 16. Então, vai ficar 16, 4, e o meu a, aqui, ó, meu a é menos 1. Então, 4 vezes menos 1. Eu carrego meu sinal negativo para fora, então fica 16, 4 vezes menos 1 dá menos 4. 16 dividido por menos 4 vai dar menos 4. Só que já que eu tinha um negativo antes, menos com menos dá mais 4, tá? Então, meu y do vértice dá 4, que é igual à conta anterior. São dois caminhos para chegar no mesmo resultado. Exercício 3, para finalizar, mesma ideia, pausem, tentem, daí eu vou mostrar a resposta para vocês. Então, eu tenho uma função, quero fazer o estudo dos sinais dessa função, ou seja, saber quando o y é negativo ou positivo, e descobrir qual é o ponto, que é o valor máximo ou mínimo dessa minha função. Primeiro, eu descubro o delta, certo? O b, nesse caso, é 6, está aqui. O a, nesse caso, é 1, está aqui.
e o C, nesse caso, é 5, tá aqui. Fazendo a conta, delta deu 16, maior que 0, eu sei que tem duas raízes minha função. Vou descobrir as raízes. Fórmula de Bhaskara, sabendo que o meu delta que eu calculei é 16. O B é 6 e o A é 1. Fiz a fórmula mais ou menos, então eu tenho que fazer o x1 valendo mais e o x2 valendo menos. Tenho duas raízes aqui, menos 1 e menos 5. Então o que eu sei? Que essa minha raiz aqui é menos 5 e essa raiz aqui é menos 1. Então são os dois pontos que minha função cruza o eixo x. Também sei que meu c é igual a 5, ou seja, o ponto que a minha parábola cruza o eixo y é exatamente no ponto 5. Beleza? E agora o estudo do sinal. De menos infinito até menos 5, ou seja, de menos infinito até menos 5, é positivo. Ó. Observaram? E de menos 1 até infinito também é positivo. Observe. Beleza? E é negativo quando? Negativo, ó, entre o menos 5 e o menos 1. Entre as duas raízes, ó, é negativo. Então tá aqui. E quando que é exatamente igual a zero? Nas duas raízes. Então aqui eu tracei essa linha para vocês verem onde que muda o sinal. Muda o sinal exatamente nas raízes, sempre. Então é isso, pessoal. Ó, todo mundo que tiver com dúvida, eu quero que vocês lotem minha caixa de mensagem do AVA. Mandem e-mail para mim. Vou fazer um plantão de dúvidas sempre, toda quarta-feira, das 20 horas às 21 horas, tá? No Hangout. O link do Hangout é sempre o mesmo. Quem tiver dificuldade para entrar na reunião, converse comigo. Eu posso estender esse plantão de dúvidas, posso marcar plantão de dúvidas em outros horários também para o pessoal que tiver com mais dificuldade, tá? Vocês só vão conseguir aprender praticando. Então, qualquer problema, converse comigo. Estou à disposição de vocês. Obrigado, galera. Até mais. Opa, faltou um pedaço da aula ainda. Beleza. Só mostrando uma outra forma de descobrir o x do vértice e o y do vértice. Qual que é esse ponto aqui, ó? Falha minha, voltando. Então, o x do vértice, ou seja, qual o valor que o x pode assumir no final no meu ponto mínimo? Qual o valor que o x pode assumir? Tenho duas alternativas. Como eu sei as duas raízes, eu posso somar as duas e dividir por 2. Uma raiz é menos 5, outra raiz é menos 1. Descubro menos 6 dividido por 2 é menos 3. Ou seja, o ponto médio entre as duas raízes é menos 3. Tá? Ou eu também posso jogar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a. O b vale 6 e o a vale 1. Então eu jogo aqui o valor, também vai dar menos 3, tá? Tá, beleza. Então eu sei que aqui vale menos 3. E qual o valor que o y do vértice vai receber quando o meu x do vértice vai ser menos 3? Ou seja, qual que é o menor valor possível para o meu y assumir? Duas formas para resolver também. Uma fórmula, já que eu descobri que o meu x do vértice é menos 3, eu jogo menos 3 nos lugares do meu x. Fiz aqui, ó. Então, ou seja, qual que é o valor da minha função quando o x for menos 3? Eu jogo menos 3 no lugar do meu x e descubro que o meu y do vértice vai valer quanto aqui? Menos 4. Uma outra forma de resolver isso daqui é através da fórmula do meu y do vértice. Meu y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta a gente já calculou vale 16 e o meu a vale 1. Então, 16 dividido por 4 dá 4.
ele tem um menos multiplicando fora, então menos 4, que é a mesma história, tá? E agora sim, valeu, galera, pela paciência. Até mais.